Muito bem, nós vamos hoje dar continuidade do nosso estudo aqui do Livro dos Espíritos, a parte terceira, Leis Morais, capítulo 8, a Lei do Progresso. Nós vamos entrar hoje num outro item, um terceiro item, que são os povos degenerados, a partir da questão 786. Né? Bom dia, pessoal que chegou. Inicialmente, antes da gente falar de povos degenerados, vale a gente fazer alguma consideração em torno da junção dos pequenos grupos de indivíduos que no passado iniciaram esses povos, iniciaram essas primeiras civilizações. E quando a gente volta o nosso pensamento no tempo, nós chegamos numa época em que as pessoas viviam em pequenas comunidades, sem muita proteção, sem muita prosperidade de um modo geral, sem muito desenvolvimento. E naquela época eram muito frequentes os conflitos entre essas vilas por causa de necessidades materiais, recursos naturais. E aí então, para se protegerem de um modo mais eficaz, essas pequenas vilas então se aproximavam umas das outras e começavam a formar grupos maiores. E quando esses grupos começavam a se desenvolver, eles acabavam assimilando, de certa forma, características culturais, características ideológicas, começavam a perceber a necessidade de se melhor organizarem, né, de se organizarem melhor, para poder gerenciar aquele grupo que agora crescia. E aí então nesse processo começavam a surgir as primeiras civilizações, quando eles começavam então a estruturar a sua base administrativa, tendo ali aquele líder, depois ali os seus assessores, a sua base cultural, com relação a músicas, vestuário, danças, a própria aparência dos indivíduos, com relação à religião, uma hierarquia religiosa, porque os cultos começavam então a se tornar uniformes. E quando a gente volta no tempo, a gente chega ali por volta de 3.000 anos antes de Cristo, quando as primeiras civilizações começaram a se estruturar. Nós tivemos ali no Egito, por exemplo, nós tivemos na Suméria, que hoje onde é o Iraque, e nós voltamos então para outros grupos, como por exemplo os próprios indianos, né, e outros grupos que foram se formando. E aí então nessa estrutura governamental ou administrativa que eles formavam, esses povos queriam se desenvolver de alguma forma, buscando satisfazer ali os seus objetivos. E aí então, embora eles já estivessem se organizando, utilizando aquele atributo intelectual para que pudessem formar essa estrutura para a sua própria sobrevivência, os valores, como nós sabemos, ficavam em segundo plano, porque naquele período em que o nosso planeta passava por aquela fase de um planeta primitivo, a vida e a morte era ali uma questão de detalhes. Não tinha aquela preocupação em cultivar os nobres valores, mas a preocupação era aquela sede de poder, a sede de riqueza, o desenvolvimento, a proteção, a conquista, né? Era todo esse pensamento que se tinha. E aí então, falando daqueles tempos antigos, a gente lembra que hoje nós temos aqui os nossos países, hoje temos já as nações bem constituídas, um sistema geopolítico no nosso planeta que define fronteiras, define governantes. Temos instituições de uma dimensão mundial, como é o caso da Organização das Nações Unidas, que é capaz de juntar os governantes de praticamente todos os países do planeta para discutirem situações que envolvem a nossa humanidade. Então hoje nós temos os países como nós o conhecemos. Mas quando a gente pega um livro de história e vai para o passado, especialmente na época da história antiga, que é uma história, que é um período bastante rico em termos de diversidade cultural, nós encontramos ali, por exemplo, os árabes, os assírios, os astecas,
babilônios, os próprios celtas. Kardec viveu nessa época, né, numa das suas encarnações anteriores. A gente fala sobre os gregos, fala sobre os romanos, os gregos não hoje, os gregos como uma nação, mas os gregos como uma civilização. Falamos sobre os maias, os astecas, os incas, falamos sobre os próprios sumérios, falamos sobre os vikings e tantos outros povos que viviam naquele passado e que hoje já não existem mais. Então a gente se pergunta assim, poxa, mas se eram civilizações tão ricas e tão poderosas, como é que elas puderam simplesmente desaparecer, dando lugar a um novo grupo que surgiu? Nós lembramos, quando se fala sobre a formação desses grupos, outros que chamavam bastante atenção, que me veio agora, era exatamente a Macedônia. Vocês se lembram de Alexandre o Grande, que fez ali promoveu, né, um grande conflito na sua época, conquistando regiões assim de grandes proporções, e tantos outros que foram surgindo, mas aí então esses povos desapareceram, foram dando lugar a novos grupos que foram surgindo. Naturalmente, alguns dos grupos, algumas das nações que hoje vivem naquelas regiões que foram conquistadas, naquelas regiões que compartilhavam essa mesma cultura, nós encontramos ainda traços culturais desse período. Eu acho que o mais patente disso tudo é quando a gente vai para a Grécia, quando a gente vai para Roma, ou quando vai, por exemplo, para a Arábia ou para o Egito, nós encontramos ali resquícios ainda, monumentos, informações, tradições que remontam daquela época. Então, quando a gente fala sobre esses povos do passado, que já deixaram de existir, a gente naturalmente fala sobre a evolução do nosso planeta. Porque aqueles povos, embora fossem estruturados, eles traziam ainda valores que eram bastante primitivos. E nós sabemos que os espíritos sempre promovem renovações. E essas renovações visam exatamente não apenas as renovações dos indivíduos, mas principalmente as renovações dos seus próprios valores. Aqui na Lei do Progresso, nesse item 3, povos degenerados, que são aqueles povos que viviam mesmo no estado de barbárie, porque quando nós pegamos hoje o livro de história, nós encontramos ali, né, a cultura, encontramos a forma como eles viviam em termos de agricultura, em termos de legislação, em termos de tecnologia, mas o dia a dia desses povos era um dia a dia bastante difícil, que nós hoje não teríamos condições de sobreviver naquela época. Porque a violência, a agressividade era a linguagem que se utilizava, a linguagem com a qual eles se entendiam, era a lei do mais forte que era imposta. Então, o espírito, quando alimentava ainda aquele estágio de agressividade, era necessário que ele então evoluísse na sua visão a respeito de si mesmo, a respeito da vida, a respeito do mundo, para começar então a cultivar novos valores. E nós só conseguimos cultivar novos valores quando nós temos ali um grupo que também partilha desse mesmo interesse. Não adianta a gente imaginar que você pode colocar um indivíduo, vamos dizer assim, com a expressão popular de um homem de bom coração, vivendo no meio de um povo de barbárie, ele rapidamente vai ser exterminado pela sua própria conduta, porque a violência é a forma como você se protege da violência. Essa era a visão que se tinha nos milênios que se passaram. Hoje nós já temos uma visão diferente, já temos uma justiça, já temos uma proteção, e embora a violência ainda seja presente na nossa sociedade, nós temos ali uma reação diferente dela, porque quando nós observamos um ato de agressividade, nós nos chocamos e tentamos evitar que ele prolifere. Naquela época, a violência gerava cada vez mais violência e o mais forte sempre se destacava. Então, Kardec teve essa preocupação de fazer uma avaliação do que se tinha no passado, de qual era a condição desse presente agora, falando exatamente da evolução moral desses povos, não apenas da evolução intelectual. Bom dia, pessoal que chegou. Na questão 786, que é a questão que a gente vai iniciar aqui as nossas reflexões, Kardec diz o seguinte: a história nos mostra uma multidão de povos que, após terem sido convulsionados, recaíram na barbárie. Onde está, nesse caso, o progresso? Então, quando se fala povos que foram convulsionados, são povos que sofreram grandes abalos.
E esses grandes abalos a gente não imagina assim em termos apenas de fenômenos naturais. Mas nós falamos, por exemplo, sobre povos que foram conquistados, né? Então, quando nós começamos a falar sobre essas conquistas, imaginemos assim, na época dos gregos e romanos. Os gregos, uma civilização que dispensa comentários pela sua cultura, pelos seus filósofos, pela sua ciência, e de repente caíram diante dos romanos, que eram povos que estavam ali se desenvolvendo. E aí então esse povo, no caso dos gregos, por exemplo, acabaram sucumbindo diante de um poderio maior. E muitas vezes esse abalo da sociedade, porque houve a escravidão, houve uma influência cultural, eles precisavam então reformular os seus valores, porque eles não poderiam mais viver como viviam antes. Aquela opulência, a estrutura social e política e filosófica que eles tinham, a própria religião que eles cultivavam. A gente lembra da mitologia grega, né, que fala bastante sobre os deuses que ajudaram na criação do mundo. E aí então vem um povo mais poderoso e começa então a subjugá-los. E a gente pega então os romanos, que tiveram ali séculos de domínio, até quando chega ali por volta do século III, século IV, nós começamos aí então a ter a queda do Império Romano. E nessa queda do Império Romano nós tivemos outros povos que subjugaram os romanos. E aí então aquele império que tinha dominado praticamente toda a Europa, e parte da África, e parte também do Oriente Médio, se tornou aquele país com forma de bota. Trazendo ali, mais uma vez, pensamentos do passado, ideias do passado, mas com reformulação do seu modo de viver. Já não é mais aquele modo imperialista, eles tinham que viver com aquilo que sobrou. Então levaram aquela chacoalhada moral, vamos dizer assim, em virtude dessas influências, né? Como eu falei para vocês, dos macedônios, de Alexandre, que conquistou também vários povos, dos muçulmanos do passado, na época em que houve aquela expansão do muçulmano, a religião muçulmana começou a ser trazida a Maomé ali por volta no século VII, né, a partir do ano de 600 e pouco, 670, 640 depois de Cristo. E aí então começou a formar aquela religião que tinha aquele pensamento: nós temos que espalhar essa informação. E a mesma coisa aconteceu também com o cristianismo, que dizia: nós temos que espalhar a boa nova. E aí então eles começaram a influenciar novos povos. No caso da religião muçulmana, a gente lembra que os povos de origem árabe, conquistaram até desde a Espanha, que nós temos hoje. A gente vai a alguns locais da Espanha, nós temos ali uma mistura de crucifixos com meia-luas, né? Que são dois símbolos de duas religiões que foram muito poderosas naquele passado. E aí então também teve essa conquista e mudou a forma de viver daquelas pessoas. E aí então, diante dessa mudança, eles tinham duas opções: ou eles progrediam, ou eles voltavam à barbárie, voltavam à violência. E aí então Kardec colocou: existem povos que de fato, depois de serem conquistados, em vez de você imaginar assim, bom, eles vão crescer a partir de agora, quando aqueles que eram dominantes, no caso dos romanos, por exemplo, eles conquistaram os germanos, que depois se tornaram os alemães, né? Então, conquistaram os germanos, que eram considerados povos bárbaros. Todos aqueles povos que não eram romanos eram chamados de bárbaros. E aí então tinha os franceses, que eram bárbaros, os alemães, que eram bárbaros, os escandinavos, que eram bárbaros. E aí então, depois que o Império Romano caiu, esses povos tiveram independência. E muitos desses povos retomaram aquela ideia da conquista, aquela ideia que a gente pode chamar assim das barbaridades, né? Ou da barbárie propriamente dita. Então muitos desses povos voltaram àquele estado inicial primitivo. E Kardec pergunta: mas se eles sofreram essas grandes convulsões, essas grandes mudanças, por que eles voltaram naquele estado natural? Não seria natural que eles crescessem a partir daquele momento? E Kardec coloca: quando a tua casa ameaça cair, tu a derrubas para reconstruir de maneira mais sólida e mais cômoda. Mas até que ela seja reconstruída, haverá desarranjos e convulsões na tua moradia. Compreende isso também. És pobre e moras num casebre, mas fica rico e o deixas para morar num palácio. Depois um pobre diabo, como eras, vem tomar o teu lugar no casebre e se sente muito contente, pois antes não possuía um abrigo. Pois bem, compreende então que os espíritos encarnados nesse povo degenerado não são mais os que construíram nos tempos do seu esplendor. Aqueles
logo que se tornaram mais adiantados, mudaram para habitações mais perfeitas e progrediram, enquanto outros, menos avançados, tomaram seu lugar, que por sua vez também deixarão. Aqui essa analogia que foi feita com a casa, a gente sempre lembra que toda vez que a gente faz uma reforma, tem hora que a gente olha para a nossa casa e fala assim, será que eu estou reformando alguma coisa ou será que eu estou destruindo mais as coisas? Porque pela aparência está ficando pior do que estava. Até que as coisas sejam ajustadas, até que as coisas sejam colocadas no seu devido lugar. Mas a gente, quando fala desses povos, é importante lembrar que a gente não fala simplesmente de uma geração única. De imaginar assim, uma criança nasceu, durante a sua vida ela vai ter oportunidade de desfrutar, bom dia pessoal que chegou, desfrutar daquela cultura, desfrutar daquela companhia, das conquistas ou das derrotas, e depois que ela desencarna, aquele povo acaba. Na verdade, nós falamos de gerações, de povos, que tem ali 5, 6, 7 gerações. Então são várias encarnações que se encontram ali presentes, várias gerações que vão se sucedendo, para poder fazer com que haja a perpetuação da própria espécie. Mas a gente lembra que esses grupos que se formaram, dentro deles próprios, essas gerações vão se sucedendo. E o que comenta aqui para nós, comentam os espíritos aqui para nós, é dizendo que muitas vezes esses povos que se degeneram, e não acontece também de uma hora para outra, algumas vezes eles foram conquistados, depois eles foram libertos, 2 gerações depois, 3 gerações depois, eles caíram de novo naquele estado primitivo. E aí então Kardec perguntou, mas como é que isso é possível? Que esses espíritos fiquem sempre nessa condição atrasada? Aí então ele lembrou dessa ideia da reencarnação, que eu acho que a chave, como ele sempre gosta de dizer, é a chave para esses enigmas que tocam a história da humanidade. Porque a gente pode imaginar assim, que vamos imaginar que todos nós somos babilônios. Vivemos ali no jardim do jardim da Babilônia, tivemos ali o prazer de observar ali o início da legislação de todas as civilizações e tudo mais. Nós, então, vivemos ali o nosso tempo, nós desencarnamos, e nós temos na nossa própria programação reencarnatória 2 opções. Ou nós reencarnamos naquele mesmo grupo, caso nós tenhamos grande afinidade com ele, ou nós seremos promovidos, digamos assim, promovidos a uma civilização melhor. Então nós encarnaremos não mais naquele grupo, mas num grupo mais desenvolvido, que seja próximo, que tenha afinidade cultural, que tenha assim as mesmas características. E aquele povo, no caso, vem recebendo novos espíritos. E esses novos espíritos podem ser espíritos compatíveis com o estado natural, com o estado atual daquela civilização, ou podem ser espíritos mais atrasados. Então, na verdade, quando a gente fala sobre as características de um povo, nós falamos sobre as características dos indivíduos que compõem aquele povo, que compõem aquela civilização. Mais ou menos como a gente fala com relação à Terra. A Terra hoje é um planeta de provas e expiações. Nós poderíamos dizer assim, que a nossa civilização mundial, a nossa civilização planetária, é uma civilização de provas e expiações. É um rótulo que foi colocado nesse grupo de indivíduos encarnados e desencarnados, ou nós podemos dizer que é a característica de cada indivíduo que forma o pensamento geral dessa civilização. Sabemos que são as nossas características particulares que formam essas características gerais. O modo como eu me comporto dentro da minha casa é mais ou menos o modo como as pessoas que moram próximas a mim se comportam. Com detalhes morais aqui ou ali, detalhes materiais aqui ou ali. Mas, de modo geral, o pensamento acaba sendo semelhante. Ao contrário, se eu pegar o pensamento das pessoas que moram aqui na minha rua e fizer uma comparação das pessoas que moram, por exemplo, na Arábia Saudita, a mesma quantidade de indivíduos, e faremos então uma comparação sobre o modo de viver de cada grupo. Veremos características bem distintas. Não falamos daquele que é melhor ou que é pior, nós falamos daqueles que são diferentes nas suas características essenciais. Então, esses povos vão se sucedendo, vão se transformando pelas características dos indivíduos que compõem cada grupo. E aqui então na próxima questão, Kardec insiste um pouco mais nessa questão. Ele diz assim: não há raças rebeldes ao progresso por sua própria natureza? Porque nós percebemos assim que é uma tendência, se nós fizermos uma comparação, infelizmente nós temos uma visão bastante limitada, nós observamos o nosso presente,
E a partir do nosso presente nós tiramos uma conclusão da visão geral do mundo. Só que quando nós pegamos a ter uma visão mais abrangente e analisar a história e a evolução de todas as civilizações que compuseram a população do nosso planeta, nós veremos que tivemos uma evolução significativa. Aquilo que nós fazíamos há 1000 anos, nós não fazemos hoje. Aquilo que nós não fazemos hoje, aquilo que nós fazemos hoje, nós não faremos no futuro. Porque naturalmente o nosso pensamento vai se transformar, as nossas leis, os nossos hábitos, os nossos valores vão se transformando. Então a gente vai se transformando. 200 anos até que a gente tem ali algumas semelhanças, Eduardo, mas quando a gente joga 1000 anos, a gente vê assim mudanças drásticas, mudanças radicais nesse nosso modo de viver. Se nós pensarmos, por exemplo, hoje nós estamos no ano 2000. Se nós voltarmos 1000 anos no tempo, nós estaremos na época das cruzadas, em que cristãos e muçulmanos, milhares de homens, ou milhões de homens morreram, né, e lutavam nessas batalhas, das 8 cruzadas que nós tivemos, mataram e morreram em nome da fé, com armas primitivas, com ambições, com aquela confusão de religião com poder. E hoje, 1000 anos depois, temos uma estrutura social completamente diferente, né? E no caso do Brasil, por exemplo, há 200 anos nós tínhamos os escravos, que também tivemos uma mudança significativa nas características do nosso planeta, né? Bom dia, pessoal que chegou. Então, vemos ali que essas mudanças são realmente patentes. Mas o que Kardec coloca para nós é que nós temos ali algumas vezes, algumas raças que resistem a essas transformações. Eles insistem em viver daquele modo, muitas vezes o modo primitivo, o modo que é bastante chocante se comparado com a nossa realidade, com a nossa atualidade. Povos que viveram em função do canibalismo, povos que viveram em função da degradação sexual, povos que viveram em função das conquistas militares, das conquistas materiais, e eles insistem em viver assim. E cada vez que há uma tentativa de transformação, esses povos acabam resistindo a essa mudança. Então Kardec perguntou se há realmente essas raças rebeldes. E os espíritos responderam que sim. Mas dia a dia elas se aniquilam corporalmente. Olha só que interessante. Fala sobre a aniquilação corporal. Ou seja, os indivíduos que estão encarnados vão desencarnar. E aqueles outros que vão surgindo trazem pensamentos diferentes. E se por acaso um povo se encontra estagnado numa condição moral, ele não evolui, ele se encontra ali satisfeito daquele modo de viver, por mais degradante que seja a sua condição. E aí então nós temos esses abalos que acontecem nas relações entre sociedades, entre civilizações, de uma conquista a outra. Então, já que você não vai por bem, você vai por mal. E aí você sofre as consequências, ainda que seja da violência, provocando transformações físicas, transformações culturais, filosóficas e principalmente transformações morais. Kardec pergunta na questão 787A, dando continuidade a esse raciocínio, qual será o destino futuro das almas que animam essas raças? Ou seja, bom dia Tino, bom dia pessoal. Ou seja, os indivíduos que se esses povos se encontram numa condição primitiva e estão ali cristalizados nessa posição, eles não avançam, eles não evoluem, significa que os indivíduos que compõem, mais uma vez, é importante sempre a gente lembrar, quando a gente olha para um país que se comporta de tal forma, significa que as pessoas daquele país se comportam dessa forma. Então não é o país que é culpado, são os integrantes do país. Nós vemos o Brasil hoje, que tem ali algumas características positivas, negativas, que é ali alvo de elogios, de críticas. A gente fala, o Brasil é isso. Na verdade, nós estamos falando dos integrantes do Brasil, no qual nós nos incluímos. Mesmo vocês que moram fora do Brasil, vocês continuam ainda trazendo um pensamento nacionalista, até muitas vezes entrando em choque de valores. Eu gostaria que fosse diferente nesse país que eu vivo, mas infelizmente não é. Porque eu estou acostumado a viver dessa forma. Por isso, então, nós percebemos que são os indivíduos que têm essa composição. Nesse caso, esses povos que resistem a essas transformações, nós falamos de indivíduos que resistem a essas transformações. E aí Kardec pergunta, qual será o destino dessas almas?
Responderam: chegarão à perfeição, como todas as outras, passando por várias existências. Deus não deserda ninguém. Então, quando a gente imagina assim, olhar a história de alguém, aliás, para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre reencarnação, tem um livro bem interessante chamado Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória. Ele conta a história de um espírito durante 15 encarnações. Ele mesmo faz um relato daquilo que ele viveu, contando todas as oscilações e todas as dificuldades e facilidades que ele acabou. 15, exatamente. 15 séculos, né? Nesses 15 séculos tiveram ali várias reencarnações. Então foram 1500 anos que ele relatou da sua própria história. E ele mostra o momento em que ele começava a se degenerar, o momento em que ele era mais agressivo, mais poderoso, mais miserável, sofria mais, crescia mais, até que chega um momento nessa atual encarnação em que ele se via em condições de trazer para nós um depoimento positivo do seu progresso, né? Não tem ainda não, Eduardo, esse livro não foi digitalizado, tá? Tem que ser comprado mesmo. Mas é interessante, vale a pena ter esse livro na cabeceira, porque normalmente a gente olha a história de um país, como é o caso do Brasil, por exemplo. Não é tão novo não, já são uns 3 anos aí, tá? A gente pega o Brasil, por exemplo, a gente consegue vislumbrar, durante esses 5 séculos de história que ele teve, algumas passagens interessantes, né? Em termos de... Primeiro era simplesmente uma colônia de exploração, depois se tornou moradia, veio a convivência com os índios, com os escravos. Depois começaram então a vir aqueles que estavam interessados em fazer desenvolver o nosso planeta, o nosso país. Veio a independência, nós tivemos ali o período monárquico do Brasil, o período imperial. Depois nós tivemos a parte da república. Nessa república nós tivemos ali a parte da história dos governos civis. Depois vieram governos militares, depois voltamos à democracia. Então a gente vai analisando a história de uma nação, e é muito interessante a gente ver esses detalhes, esses marcos temporais que vão mostrando para nós as transformações que essa nação foi sofrendo. Só que na verdade, quando a gente fala de nação, a gente se esquece de analisar os indivíduos. E analisar um indivíduo evoluindo nessa trajetória, porque muitos de nós estamos aqui no Brasil hoje pela afinidade que nós temos com essa filosofia de vida que existe nesse país. E estamos também comprometidos com todos esses eventos que aconteceram. Muitos de nós ou fomos escravos ou fomos escravagistas. Muitos de nós fomos religiosos ou fomos contra a religião. Tudo envolvendo essa nossa nação. Então cada espírito que vai reencarnando em determinado país, ele reencarna pela afinidade que ele tem com aquele pensamento. Não simplesmente a gente imagina assim. Tem algumas pessoas que fogem do país, né, Juliana? Que deveria ficar quietinho aqui, mas vai embora, mas tudo bem, mas depois volta. Nada como um dia depois do outro. Então, nesse caso, a gente tem ali toda essa história de evolução desses indivíduos. E nesse caso nós colocamos aqui que ele vai passar por várias encarnações até que ele consiga se desenvolver, por mais primitivo que ele seja. E a gente lembra que quanto mais rígido, mais cristalizado ele se encontre naquela condição moral, maior vai ser a dificuldade que ele vai enfrentar para poder dar vazão a esses valores. Porque esses valores dele significa: eu estou assim e desejo ficar assim. Virá então uma força exterior fazendo com que ele modifique o seu modo de pensar. E essa força exterior significa convivência com outras pessoas, um ambiente que seja mais hostil, porque na verdade ele tem vontade de colocar para fora essa tendência que faz parte da sua característica moral. Então, se eu sou agressivo, eu quero sempre ser agressivo. Só que eu vou deixar de ser agressivo quando eu encontrar alguém que é mais agressivo do que eu. Porque a hora que eu der um grito, eu levo um tapa na cara. A hora que eu levantar a mão para matar alguém, eu já levei 10 pancadas na cabeça. Aí o que vai acontecendo então? Eu vou começando a modificar o meu modo de viver, porque eu percebo que eu não consigo ser aquilo que eu quero. Só que quando nós falamos sobre programação reencarnatória, nós temos ali então o pensamento divino que organiza a logística dessa nossa encarnação, que nos permite tudo pela dor. Normalmente, Florzinha, existe um estágio, uma fase da nossa vida que infelizmente tudo ainda vem pela dor. Mas nós podemos imaginar, mas por que as coisas não podem ser por amor? A gente imagina, por exemplo, na época em que Jesus esteve presente aqui no nosso mundo,
quando ele começou a trazer aquela palavra do Evangelho. Muita gente se afinizou com aquele pensamento sem nunca ter ouvido. Porque na verdade ele não veio dizer apenas para alguns que eram escolhidos, ele veio dizer para aquele povo. E dentro daquele povo tinha gente que conhecia e tinha gente que não conhecia. E aí então ele ouviu aquele pensamento, aquela ideia e decidiu seguir. E a partir dali ele começou a viver de um modo diferente. Foi por opção, mas foi por uma opção baseada numa influência de grande poder no seu modo de viver. Mas infelizmente, se a gente começar a pensar quantas pessoas que realmente conseguiram se transformar simplesmente pela vontade de crescer, pela vontade de ser alguém diferente, foram poucos comparados com a humanidade que ainda se encontra muito fixa naquele pensamento limitado do mundo material, dos prazeres, das sensações. Então nesse caso nós temos ali, Deus faz uma programação reencarnatória para cada um de nós, através da assistência da espiritualidade, sempre visando a educação, sempre visando o nosso crescimento. Então se eu tiver que reencarnar num povo mais agressivo do que eu sou, para poder me desenvolver, ainda que eu tenha uma reencarnação muito curta, porque quando nós somos agressivos nós achamos que somos os donos do mundo, né? Até que encontra alguém que é mais forte. Aí então a gente começa a pensar, bom, eu não sou dono do mundo, eu só sou dono de um pedaço. Não sou tudo isso como eu imaginava. Aí então eu vou começando a modificar, até que chega uma hora que eu começo a me esclarecer a respeito dessa minha condição. Então esses povos que continuavam rebeldes, esses indivíduos vão se transformando também pelas próprias experiências que vão vivendo. Daí então que se fala, e esse é um capítulo que Kardec defende bastante, esse é um item em que Kardec defende bastante a ideia da reencarnação, quando ele diz assim, se você tem esse pensamento de uma única encarnação, e você tem o pensamento da reencarnação, como é que você pode imaginar essa diferença daquilo que nós somos hoje para aquilo que esses povos foram no passado? Eles eram primitivos, eles eram rebeldes, eles eram agressivos, nós somos mais civilizados, e se há essa diferença na natureza de cada um desses espíritos, significa que Deus não foi justo com quem? Deus não foi justo com eles, porque colocou esses espíritos, criou esses espíritos nessa condição primitiva, nos favorecendo, nos colocando numa condição melhor, ou ele quis sacrificar aquele povo para fazer alguma coisa em detrimento do nosso conforto. E aí então começamos a ter essas dúvidas. Agora quando eu penso assim, não, aqueles mesmos povos do passado, aqueles mesmos indivíduos com aqueles valores, com aquela condição moral, foram progredindo para chegar hoje numa condição melhor. E aí então vemos a reencarnação como uma chave preciosa para solucionar essa questão. Não simplesmente dizendo que é obra do acaso, obra das leis naturais que fizeram com que os povos evoluíssem. Dentro da visão religiosa, seria muito limitado a gente falar sobre simplesmente a criação de um indivíduo no momento do seu nascimento e a partir dali ele simplesmente desencarnar. Agora, na visão da ciência é a mesma coisa, porque a ciência não se preocupa. Ela analisa as consequências das conquistas de cada povo. E aí acaba ficando limitado também, porque não entra nessa questão da espiritualidade. Deixa eu ver aqui, a Fernanda colocou, porque nem todos conhecem o amor como nós. Cada cabeça é um mundo, né? E ainda assim, Fernanda, a gente tem uma dificuldade muito grande de entender o que é o amor. A nossa visão de amor é bastante egoísta ainda, bastante limitada, bastante apaixonada, né? A gente não conseguiu ainda crescer nesse sentido. Então nós começamos agora a entender o efeito do amor, a gente sente o efeito do amor, mas ainda não consegue transmitir aquilo que nós recebemos. Mas já é alguma coisa. Naquele passado, o amor era algo que era completamente desconhecido. O mundo vivia em função das paixões. Né? Essa que é a questão. Né? Deixa eu ver aqui. A Jane colocou, né? Muito interessante. Né? Ontem um espírito falou sobre uma família. Eles estão programando um lodo, né? Lama mesmo, nas próximas encarnações. Né? Porque cada indivíduo ele recebe aquilo em termos de programação reencarnatória daquilo que ele precisa. Não pensemos sempre que a gente sempre vai ser promovido a cada encarnação. Na próxima encarnação vai ser melhor, na outra vai ser melhor, na outra vai ser melhor. Cada uma vai ser melhor de acordo com o que eu plantar hoje. A gente lembra que somos nós que construímos o nosso futuro. Se por acaso hoje eu me encontro numa condição completamente sustentado, baseado na ignorância, baseado nas paixões, nos vícios, na próxima encarnação... Passou em whisper para mim, Fernanda. Por isso que você não viu.
Então, na próxima, se por acaso hoje eu tenho essa vida enraizada no vício, na próxima encarnação eu posso ter certeza que eu vou trazer essas mesmas tendências e vou ter uma programação que venha ali na medida exata que faça com que eu desperte dessa minha condição. E aí então nós temos um indivíduo, um grupo familiar composto de indivíduos, e nós temos ali nações que também são compostas de várias células familiares. Então temos nações de indivíduos, que é uma nação de um indivíduo que se programa, uma nação inteira que se programa para determinado objetivo, para passar por uma prova coletiva, para que eles possam despertar. Algumas vezes eles não têm condições de fazerem a própria reprogramação, vem então a espiritualidade superior trazendo esse estímulo, digamos assim, para que eles possam se transformar. E aí então a gente fala assim, mas na próxima encarnação ele ficou pior do que ele estava. Na verdade ele não ficou pior. A sua condição terrena, a sua condição existencial aqui no mundo, pode estar pior do que anteriormente. Mas quando a gente fala sobre estar pior do que anteriormente, a gente fala de uma condição material. Os indivíduos com quem ele vai conviver são mais agressivos, a condição material é muito mais precária, algumas vezes uma doença física que traz para ele limitações. Então, nós observamos o quê? Que ele por si mesmo, como personalidade, como consciência, ele é o que ele é. Agora, o cenário onde ele vai interpretar a peça da vida que foi escolhida para ele é o que pode mudar. Ele é como se fosse um ator. O ator é sempre o ator. A peça, o cenário é que vai se transformar. É aí que entra a questão das necessidades de cada grupo, de cada indivíduo. Kardec insiste um pouco mais na questão 787b, quando ele diz assim: então os homens mais civilizados podem ter sido selvagens e antropófagos? Quer dizer, então quando nós pegamos os filósofos, os pensadores, os santos, aqueles que são moralmente mais destacados na sociedade, eles já foram primitivos também? Selvagens, antropófagos, olha só, antropófagos, canibais. E não existe um estado mais primitivo do ser humano do que o canibalismo. E aí então os espíritos respondem: tu mesmo o foste, mais de uma vez, antes de seres o que és. Então disseram para Kardec que ele mesmo já foi um selvagem, vivendo nessa época de antropofagia, nessa época de assassinar o outro, de matar com toda a naturalidade. Quando a gente pega um filme épico e começamos a ver assim, o modo como eles se comportam, eles matam com tanta naturalidade porque não existe nenhuma resistência moral que os impeça de fazer isso. Porque aquele indivíduo que morreu, que foi assassinado por esse nosso personagem, na verdade ele praticou aquilo porque aquele indivíduo atrapalhava no seu conforto, atrapalhava na sua tranquilidade. Então, na verdade, ele pensa da seguinte forma: eu vou tirar do meu caminho tudo aquilo que me atrapalha. Se o indivíduo me atrapalha, eu vou fazer isso. Hoje nós observamos a mesma coisa. Alguém que pratica um assalto na rua e mata uma outra pessoa, significa que aquela pessoa está atrapalhando para ele. Só que hoje a nossa sociedade tem regras diferentes. Regras morais, regras legais, que já atuam de modo diferente, fazendo com que o próprio indivíduo, depois de cometer aquele ato, aprenda com o próprio resultado do que ele causou. E hoje nós temos também que isso já não é mais natural. Isso acaba provocando um choque na nossa sociedade. Por isso então coloca que nós todos já passamos por essa época de primitivos. Daí então que muitas vezes perguntamos: por que nós não lembramos das nossas encarnações anteriores? O atrapalhando seria assim: eu quero tirar isso de você, mas você vai reagir, então eu mato você e resolvo esse problema. Eu quero tomar aquilo que o teu país tem. Eu quero entrar na tua casa e roubar e pegar aquilo que você tem. Porque na verdade ele mata o outro porque ele está atrapalhando aqui o objetivo dele. Porque se um assaltante mata uma pessoa na rua, ele não está preocupado quem é aquela pessoa, se ele me magoou, se eu quero praticar algum tipo de vingança. Ele simplesmente elimina aquele indivíduo para que ele possa continuar fazendo o que ele está fazendo. Então a gente pensa assim que essa questão do assassinato, ela acaba sendo muito mais simples do que nós imaginamos. Os motivos acabam sendo muito mais simples e banais do que nós imaginamos. Né? Quanto à resistência, seria nesse sentido. Né? Porque se você tem um outro objetivo, aí já parte de uma questão de vingança e de convivência. Né? Mas nesse sentido de resistência, quando você me atrapalha, então eu tiro você do meu caminho.
Então, nesse caso, temos ali que todos nós temos esse passado primitivo. Na questão 788, Kardec já volta a tratar agora numa visão mais abrangente. Ele diz assim: os povos são individualidades coletivas que passam pela infância, a idade madura e a decrepitude, como os indivíduos. Ou seja, cresce, vive, e depois ele entra na fase da decadência, ele acaba morrendo, como todos nós. E Kardec coloca: essa verdade constatada pela história não nos permite supor que os povos mais adiantados deste século terão o seu declínio e o seu fim como os da antiguidade. Aí então ele já traz assim, Kardec já vivia na França. A França tinha aquela visão de que nós somos o povo mais avançado do planeta, e de fato o eram. Não se pode negar que o pensamento filosófico francês na época da Revolução Francesa, na época do Iluminismo, foi algo realmente que trouxe grande influência para o mundo. E aí então, depois que ele começa a se desenvolver, chega uma hora que ele entra em decadência. Então Kardec teve essa preocupação. E os espíritos colocaram assim: os povos que só vivem materialmente, cuja grandeza se firma na força e na extensão territorial, crescem e morrem, porque a força de um povo se esgota como a de um homem. Aqueles cujas leis egoístas atentam contra o progresso das luzes e da caridade, morrem porque a luz aniquila as trevas e a caridade mata o egoísmo. Mas há para os povos, como para os indivíduos, a vida da alma, e aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador, viverão e serão o farol dos outros povos. Então, quando nós falamos sobre um povo que começa a se formar, chega no seu apogeu e depois entra na decadência. Muitos desses povos do passado, como nós vimos aqui, que citamos inicialmente, eles passaram por essa época. Os babilônios eram os povos que naquela época ali era um povo que tinha alcançado grandes conquistas. Os gregos também, os romanos então nem fala. Mas como é que esses povos podem entrar em decadência? Nós sabemos que tudo aquilo que é baseado em valores e interesses efêmeros, interesses temporários, tendem à degradação, tendem à queda, à decadência. Porque esses valores são temporários, eles não são definitivos. Daí então a gente lembra sempre que se você vive apaixonado por alguém, vai chegar uma hora que essa paixão vai acabar. Porque a paixão nada mais é do que aquela chama interior que leva o indivíduo a fazer coisas que normalmente ele não faz. E aí então ele é movido por um impulso que ele não conhece. Só que esse impulso tem uma energia limitada. Agora, quando você começa a desenvolver o amor verdadeiro, esse amor se torna definitivo. E é assim que nós observamos tudo aquilo que é vinculado aos interesses materiais, porque o espírito não é matéria. Se o espírito não é matéria, ele não pode focar os seus interesses simplesmente na matéria. Porque nós somos espíritos e os nossos valores são morais. As nossas riquezas, as nossas conquistas devem ser morais e não materiais. Seria mais ou menos um homem que fica sentado na beira de uma pedra, no alto de uma montanha, apreciando as estrelas. E ele fica ali o tempo todo: é porque eu amo as estrelas, porque eu amo o espaço. E ele fica olhando, olhando, olhando. Chega uma hora que ele cansa, levanta e vai embora, porque ele percebe que ele não pode alcançar aquilo. Aquilo não pertence a ele. O que pertence a ele é aquilo que diz respeito à sua realidade. Então, o indivíduo não pode viver baseado nas fantasias, vamos dizer assim. Porque tudo aquilo que diz respeito ao mundo físico para nós, dos nossos apegos, das sensações que provocam, nada mais são do que ilusões. E toda ilusão tende a se dissipar. Quando se fala desses povos, eles vão então entrar em decadência. Aqui o que Kardec coloca, uma preocupação que ele teve, ele falava assim para nós: essa verdade constatada pela história não nos permite supor que os povos mais adiantados deste século terão o seu declínio e o seu fim, como os da antiguidade. Significa então que os países, as nações hoje do presente, tendem a entrarem em decadência e a desaparecer, como aconteceram com os povos do passado? Hoje nós temos uma visão diferente. Pessoal, vamos lá para o nosso estudo. Hoje nós temos uma visão do passado, aqueles povos do passado, que eles eram, digamos assim, projetos
de grupos sociais que seriam estruturados no futuro. Então, cada vez que esses grupos começavam a se juntar, a vivenciar suas experiências, a fazer descobertas morais, descobertas intelectuais, descobertas científicas, eles começaram, na verdade, a aperfeiçoar o espírito. E hoje nós temos um país. Será que o Brasil, por exemplo, no futuro vai acabar? Provavelmente não. Não da forma como nós imaginamos. Mas certamente nós teremos mudanças de comportamento, como já houve, e como vai haver muito mais. Mudanças de comportamento, mudanças de valores, mudanças culturais. Algumas resistem, né? Quando a gente pega, por exemplo, a percussão, o samba que nós temos hoje, eles são, na verdade, derivações daqueles atabaques, né? Daqueles instrumentos africanos que vieram para cá. E já se passam 3, 4 séculos e essa cultura permanece, e pelo jeito vai continuar. Mas, por outro lado, nós temos formas de se vestir, formas de se divertir que já não fazemos mais isso. Tanto que a gente diz, isso é coisa do passado. O que nós queremos agora é mudar, é inovar. Então, hoje nós temos uma estrutura que já não é mais necessariamente que vai nos levar à falência como nação, como grupo. Mas hoje nós temos possibilidade de, dentro desse grupo, promover transformações mais efetivas. Daí nós estamos hoje à beira de um mundo de regeneração, porque nós conseguimos ver de um modo diferente. Então cada nação vai conseguir mudar os seus valores. E Kardec cria uma certa expectativa, coloca aqui uma situação bastante interessante, quando ele pergunta aqui na questão 789, o progresso reunirá um dia todos os povos da Terra numa só nação? Quer dizer que as características do Brasil, as características dos países aqui próximos, Argentina, Uruguai, Paraguai, quer dizer que quando a gente vai para a Europa, a gente pega ali Portugal, Espanha, França, Itália, Suíça, Suécia, todo aquele grupo, vai se formar uma única nação, um único grupo? E aí então os espíritos trazem uma visão muito mais sustentada pelo conhecimento de antropologia, de cultura, da história de cada povo, da história do homem, do que propriamente imaginar que no futuro vai ser uma mudança tão radical assim. Olha só que interessante a resposta que eles colocam para nós. Não em uma só nação, ou seja, nós não teremos um planeta único, um planeta com um único grupo social. Não em uma só nação, o que é impossível, pois da diversidade dos climas nascem costumes e necessidades diferentes que constituem as nacionalidades. E aí então começamos a perceber que como é que cada povo é o que é? Por que os japoneses se comportam daquela forma? Por que os árabes se comportam daquela forma? Por que os africanos se comportam daquela forma? Por que os brasileiros se comportam dessa forma? Por que nós temos essas características tão diferentes? Porque na verdade nós falamos da influência material, da influência física do nosso planeta. Em cada local nós precisamos viver de um modo diferente para nos adaptarmos àquela realidade. E adaptando-nos àquela realidade, nós então teremos características específicas regionais. Só que, conforme a gente vai se adaptando àquela forma de viver, nós vamos também criando formas que nos agradam, criando valores que são importantes para nós. Daí então que, conforme o tempo for passando, e o nosso planeta for se espiritualizando, nós deixaremos de lado esses interesses materiais, esses interesses primitivos, e começamos a valorizar muito mais os interesses do espírito. Mas vivendo no mundo físico, pela necessidade que nós temos de estarmos encarnados ainda, nós continuaremos com as nossas características individuais, com as nossas características regionais. Dessa forma, o que vai acontecer? Nós cresceremos todos no nosso planeta como indivíduos, pelo nosso modo de viver, pelo nosso modo de pensar, mas manteremos ainda as nossas características individuais. Então eu vou continuar apreciando o mesmo estilo musical, vou continuar apreciando o mesmo tipo de alimentação, o mesmo tipo de vestuário, mas vou viver de modo semelhante com outros povos, pelo fato de ter o amor, a caridade, as virtudes como bases fundamentais de cada povo. Interessante a gente pensar nesse sentido. Quando nós lemos obras que trazem para nós relatos do mundo espiritual, é muito comum espíritos que viveram em regiões diferentes
regiões diferentes do nosso planeta, mantendo ainda suas características físicas do modo como viviam. Ou eram indianos, ou eram africanos, ou eram orientais, ou eram ocidentais, continuam vivendo dessa forma, mas trabalham em conjunto, sempre levando aquela mensagem do mundo espiritual de Jesus. E nós não falamos de cristianismo, nós falamos de um espírito que se encontra próximo desse nosso planeta, que é o responsável pelo seu desenvolvimento. Daí então, quando nós falamos de amor, nós não falamos de um amor cristão, de um amor hindu, de um amor muçulmano. Nós falamos simplesmente do amor. E esses espíritos já assimilaram essas características. E eles possuem influência muito mais intensa para os encarnados que têm afinidade com o seu modo de pensar. Então, na verdade, esses espíritos falam na linguagem que eles entendem, culturais, religiosas, mas trazem uma essência espiritual muito profunda que é unânime com todos os outros grupos. Dá então que as fronteiras continuarão existindo, mas não mais a fronteira do egoísmo, mas simplesmente as limitações territoriais, que não terão mais aquela ideia, você pode passar para cá ou você pode passar para lá. Terão liberdade de ir e vir, essa é uma projeção que a gente faz para o futuro, mas sem a preocupação de ficar fazendo fiscalizações pelo fato dos indivíduos já terem evoluído dentro dos seus valores. Continua. Assim, serão sempre necessárias leis apropriadas a esses costumes e a essas necessidades, mas a caridade não conhece latitudes e não faz distinção dos homens pela cor. Quando a lei de Deus constituir por toda parte a base da lei humana, os povos praticarão a caridade de um para o outro, como os indivíduos de homem para homem, vivendo felizes e em paz, porque ninguém tentará fazer o mal ao vizinho ou viver às suas expensas. Vemos então assim que nós viveremos de um modo diferente, mas nós continuaremos estando aqui, nesse nosso país, falando o nosso idioma, vivendo os nossos valores, as nossas conquistas, mas sem a preocupação de sofrer uma ameaça exterior e sem a preocupação de conquistar o indivíduo que mora ao lado. E quando eu falo em conquistar, não preciso falar necessariamente numa conquista militar. Eu posso falar numa conquista cultural, de chegar até lá e influenciá-los para que eles possam gostar daquilo que eu gosto, porque eu preciso vender o meu produto. Nós compartilharemos os nossos conhecimentos e os nossos valores de um modo muito natural, mantendo as características de cada grupo. Eduardo colocou, eles têm também conhecimento do progresso ocorrido em outros planetas, né? Quando a gente fala em outro planeta, a gente até avança um pouco mais na evolução de cada grupo, mas aqui mesmo nós podemos pensar dessa forma. Se eu por acaso reencarno no Japão, numa futura encarnação, eu posso até assimilar as características do povo japonês, mas ainda trarei de alguma forma a pensamentos vinculados com as minhas encarnações anteriores. Por isso então que cada indivíduo, cada espírito, quando vai reencarnar, ele tem uma programação reencarnatória que faz com que, evitando com que ele sofra choques culturais. Porque o tempo que nós levaremos para nossa adaptação junto a um povo que nós não conhecemos, vai demorar muito mais tempo do que simplesmente eu nascer onde eu conheço e ali sendo necessário, né, tendo ali todos os recursos para que eu possa me crescer espiritualmente. Então, cada grupo de indivíduos que desencarna esse programa para reencarnar, normalmente volta para o mesmo local de origem, salvo necessidades que façam com que ele reencarne em outros locais. Aí já vai depender das suas necessidades. A Ana colocou, muito engraçado, né, aqui no Brasil, observando as pessoas na rua, sinto mesmo muitas semelhanças entre Portugal e o Brasil, né, sentindo essas características regionais. Pois é, a gente vê no próprio Brasil, Ana, a gente não precisa ir muito longe, é porque como Portugal é pequeno comparado com o Brasil, vocês não sentem, né, ou vocês não sentiam, você não sentia essa diferença tão grande. Então nesse caso nós temos o seguinte, quando nós falamos aqui do Brasil, e você vai para o Nordeste do Brasil, você sente uma diferença muito grande. É gritante a diferença de uma região para outra. Se você vai viver, por exemplo, no Amazonas e nós somos aqui do Sudeste, nós sentimos assim como se estivesse realmente em outro país, né? Mas o inverso, né? Sei que quando vem de cá para lá, vocês sentem esse contraste, a mesma coisa também. Então, aqui dentro do Brasil mesmo, nós já sentimos essa diferença,
Não precisamos ir muito longe, não, né? Então vamos lá em frente aqui agora. Kardec faz um comentário para poder encerrar essa nossa colocação, né? Claro, né, Juliana? Tem que ser a mais linda, né? Sempre, né? Então, questão 789, agora comentário de Allan Kardec. Vamos lá. Ele diz assim para nós: a humanidade progride através dos indivíduos que se melhoram pouco a pouco e se esclarecem. Quando estes se tornam numerosos, tomam a dianteira e arrastam os outros. Aqui já é interessante, porque a gente lembra que o espírito nunca retrograda, nunca retroage. Então, se por acaso nós já adquirimos valores pelas nossas próprias conquistas, nós naturalmente, por uma tendência natural, faremos com que os indivíduos que se encontram mais atrasados cresçam gradualmente para poder chegar na nossa própria condição. É a força do progresso. Quando os espíritos dizem que o espírito não retroage, ou seja, aquilo que eu conquistei eu não perco, mostra exatamente isso, que é uma tendência natural das próprias leis naturais fazerem com que os indivíduos cresçam sempre em direção à perfeição. E isso não é mais uma questão apenas poética, como a gente já viu. Todos nós alcançaremos a perfeição. Todos nós alcançaremos de fato a perfeição. Observando a evolução do indivíduo, desde o seu estágio primitivo até o seu estágio atual, por mais inferior que seja, ele já conseguiu avançar. Alguns avançarão mais rapidamente, outros mais lentamente. Mas todos crescerão, porque é uma tendência. Principalmente porque a coletividade vai crescendo e nós acabamos, na verdade, sendo levados a esse crescimento. Então, por isso que se diz para nós aqui, quando nós crescemos, nós naturalmente tomamos a dianteira e fazemos com que os outros também cresçam. Se por acaso o indivíduo apresenta uma resistência a esse progresso, então ele é levado a viver em algumas determinadas condições que farão com que ele quebre essa barreira para a sua própria evolução, como a gente viu anteriormente. Aqui hoje, nesse processo de transição planetária que nós estamos observando e estudando, mostra para nós que estamos aqui hoje num nível evolutivo em que os nossos valores já nos permitem aprender coisas novas, a viver de um modo muito mais intenso esses valores morais. Aqueles que não têm condições de viver nessa condição serão levados a esses grupos compatíveis com a sua própria natureza, ainda vivendo na violência, ainda vivendo na base do egoísmo, até que ele se canse, porque ele já teve uma noção daquilo que ele perdeu, então ele vai ter muito mais vontade de se desenvolver. Essa é uma experiência que eles estão tendo agora. A Jane colocou, mesmo sendo em outro local, também pode ser pela necessidade do outro, ou seja, ser o espelho, o exemplo, mesmo que seja por sacrifícios. Nesse caso são os espíritos missionários, né, Jane? Como a gente fala assim, só apenas de nós que estamos ainda crescendo nessa base, formando ainda a nossa base moral, a nossa base de espiritualização, a gente vai de acordo com as nossas necessidades. A partir do momento que eu tenho algo a oferecer e posso me colocar na condição de espírito missionário, aí então vou para onde a missão chama, né? Eduardo colocou, né? Deixa eu ver aqui, não disse nada de errado. O que eu disse de errado exatamente, Eduardo? Coloca para nós aí. A Fernanda colocou, né? Por isso que estamos todos juntos na interação, onde cada um que passa pelo nosso caminho pode ser maestro ou pode ser aluno, né? Pode ser o mestre ou pode ser o aluno, né? Todos temos o que aprender e o que ensinar. A própria convivência, a lei de sociedade, né, Fernanda? Como a gente tinha estudado anteriormente, foi o capítulo que nós vimos aqui no capítulo 7, lei de sociedade, a necessidade da vida social e os laços de família. A necessidade da vida social mostra exatamente isso, a necessidade que nós temos de viver por interação. Aquilo que eu faço provoca algum tipo de repercussão em você, e aquilo que você faz provoca algum tipo de repercussão em mim. Então nós vamos aprendendo assim, aquilo que eu faço de mal, em você pode reagir mal. Aquilo que eu faço de bem, você pode reagir bem. Então a gente vai, na verdade, medindo a nossa forma de agir, a nossa forma de viver, testando os nossos limites, testando os nossos valores, testando os nossos interesses. Então é exatamente essa vida em sociedade que nos estimula ao progresso. Se eu sou alguém incompatível em viver numa sociedade como essa, eu serei naturalmente expulso dela. Fisicamente eu vou ser isolado,
seja preso, seja deportado, seja levado para um local isolado, seja espiritualmente onde eu vou ser levado, eu vou sofrer a emigração para um outro grupo. A Wasserfall colocou: eu penso que tanto ensinamos como aprendemos uns com os outros, né? Exatamente. De tempos em tempos, diz Kardec no seu comentário, surgem os homens de gênio que lhe dão um impulso, e depois homens investidos de autoridade, instrumentos de Deus, que em alguns anos a fazem avançar de muitos séculos. Aí nós pensamos assim, né, que esses homens de gênio são aqueles ícones da nossa humanidade, da história da humanidade, que fizeram a diferença, que até hoje são estudados, né? São religiosos, são filósofos, são governantes, são cientistas, são pessoas comuns que se destacaram pela sua forma de viver. E aqueles homens investidos de autoridade, aí então são pessoas que ocupavam de alguma forma posições importantes na sociedade, mas trazendo valores que faziam com que aquele grupo que estava sob a sua influência pudesse se modificar também. E aí então eles dão aqueles impulsos, né? Só que hoje, nessa fase em que o nosso mundo se encontra, de provas e expiações, a presença desses espíritos que são realmente autoridades e são homens de gênio que vêm aqui do nosso meio, vai ser presença muito mais intensa do que naturalmente era, do que normalmente era. Então hoje o impulso que nós vamos receber vai ser um impulso muito mais direto, fazendo com que essa transformação seja acelerada, não deixando apenas no curso natural das coisas. A Ju colocou: até quando não merece estar no lugar, né? Isso aí tem a vida de exilado, né, para o outro canto, né? Exatamente o que acontece aqui no nosso mundo, né? Se por acaso eu sou primitivo, como aconteceu o depoimento de alguns espíritos que você tiveram oportunidade, né, boa tarde pessoal que chegou, tiveram a oportunidade de se desenvolver numa sociedade mais civilizada, mas utilizaram o conhecimento que tinham apenas por uma questão de conquista, e aí então, percebendo os erros que cometeram, reencarnaram num povo mais primitivo, digamos, num povo menos desenvolvido em termos de sociedade. Aqui mesmo no nosso planeta, em continentes que são ainda subdesenvolvidos, para aprender com as necessidades, para aprender com a hostilidade, com as dificuldades que acaba tendo ali naquela situação. Né? Mas você foi exilada por opção, né, Juliana? Esse é o problema, tem os exilados forçados e os exilados optativos, né? Esse é o pessoal diferente, né? Obrigado, Cindizinho. Continua Kardec. O progresso dos povos faz ainda ressaltar a justiça da reencarnação. É aqui que ele entra agora, nesse trecho do capítulo 8, quando ele fala com mais objetividade sobre reencarnação, em termos de aplicação na evolução do nosso planeta. Vamos lá então para a gente ver. O progresso dos povos faz ainda ressaltar a justiça da reencarnação. Os homens de bem fazem louváveis esforços para ajudar uma nação a avançar moral e intelectualmente. A nação transformada será mais feliz neste mundo e no outro, compreende-se. Mas durante a sua marcha lenta através dos séculos, milhares de indivíduos morrem diariamente. E qual seria a sorte de todos esses que sucumbem durante o trajeto? Sua inferioridade relativa os priva da felicidade reservada aos que chegam por último? Ou também a sua felicidade é relativa? A justiça divina não poderia consagrar semelhante injustiça. Pela pluralidade das existências, o direito à felicidade é sempre o mesmo para todos, porque ninguém é deserdado pelo progresso. Os que viveram no tempo da barbárie, podendo voltar no tempo da civilização, no mesmo povo ou em outro, é claro que todos se beneficiam da marcha ascendente. Aqui o que ele coloca para nós é o seguinte, que fazendo uma comparação na linha do tempo, a gente se pergunta assim, uma pessoa comum, aqui no nosso país, no Brasil, por exemplo, ele tem que trabalhar, ele tem ali algumas oportunidades de estudo, tem ali uma condição de ter uma vida digna, relativamente, salvo algumas exceções, porque a gente percebe que vida digna para todas as pessoas é hoje muito mais comum do que no passado. No passado, quando você falava em dignidade no seu modo de viver, eram apenas aqueles que tinham condições materiais, condições financeiras de ter uma vida melhor. Hoje não. Hoje nós temos ali que praticamente toda a sociedade tem oportunidades.
Alguns acabam por necessidades, por dificuldades, outras não conseguindo ter esse mesmo patamar. No passado, para a gente ter uma ideia, coisa de 200 anos, escola era algo privilegiado. Hoje, escola é um direito de todos. Saúde era algo privilegiado. Hoje, saúde, ainda que com suas falhas, é algo generalizado. Daí então a gente se pergunta, mas espera aí, eu vivo hoje no século XXI. Eu não sou reencarnacionista, vamos pensar dessa forma. Vivo no século XXI. Volto no tempo, depende, pois é, relativamente, né? No passado não sentia nada. Hoje nós temos ainda alguma coisa, né? Já estamos crescendo. Então vamos pensar, fazendo uma comparação de alguém que viveu na época do descobrimento do Brasil. A Europa, naquela condição de prosperidade de Portugal e Espanha, as grandes navegações, um sistema feudal que ainda era muito presente naquele continente, pessoas que viviam em pequenas vilas protegidas por nobres, uma vida que tinha uma duração média de 37 anos de idade. 37 anos de idade eu já era avô, banguelo, cheio de dores nas costas e pronto para morrer. A menos que eu fosse nobre, eu já conseguia viver um pouco mais dos 60 anos. 37 anos, eu já estava na fase de decadência já. Pois é, é assim que a gente vivia. E vocês também, vocês estavam peludas, banguelas, cegas, com dores nas articulações pelos tantos de filhos que vocês já tiveram. E eram aquelas famílias de 5 filhos, 6 filhos, sem médico, sem ginecologista, sem obstetra. Não havia depilação, não havia. É fácil, né, Armando? Vai lá uma semana para viver lá para ver o que era. Não tinha fio dental, não tinha pasta de dente, não tinha creminho pro cabelo, não tinha shopping center, não tinha manicure para fazer a unha. Ah, quebrei minha unha. Você vai para a roça catar galinha para fazer o almoço, mulher. Ali você morria com uma infecção no dedo naquela época. Então a gente pensa assim, muito bem, essa é uma triste realidade, né? Pois é, tá rindo porque você não está lá, né, Ana? Mas você já esteve, pode ter certeza. Né? Não tinha internet, não tinha pautal, que olha que beleza. Né? Então, essa pequena realidade que a gente falou, né? E quando eu converso com os meus alunos, eu sou muito direto, né? E assim como eu vou ser direto com vocês também. Quando eu falo para meus alunos sobre essa parte de história, sobre o modo de vida daquelas pessoas que viviam naquele passado, você não precisa pensar assim em carruagens, em castelos, em grandes fazendas, naquelas fotos que apareciam. Você pensa no seu cotidiano, hoje, no seu dia a dia. Vocês levantaram, alguns escovaram os dentes, outros escovaram a dentadura, pentearam o cabelo, passaram uma maquiagem, foram tomar um banho. Mulheres no período menstrual naquela época morriam de infecções uterinas, vaginais. Hoje tem absorvente com gel, absorvente com aba, absorvente perfumado, absorvente interno, absorvente externo. Naquela época era sangue pelas pernas, para vocês terem uma ideia. Quando a gente fala dos homens, nós tínhamos infecções urinárias frequentes. Nós tínhamos tudo, as mulheres sofriam muito mais, porque a gente sabe que o trato reprodutivo da mulher é muito mais exposto do que o do homem. E naquela época não tinha fimoses, infecções outras, das mais diversas, doenças sexualmente transmissíveis. Então nós tínhamos ali de tudo. Hoje você tem uma infecção, você vai na farmácia da esquina, tem uma dor de cabeça, você vai na farmácia da esquina e toma um remedinho. Naquela época uma diarreia era o suficiente para matar uma pessoa. Então, dessa forma a gente começa a imaginar assim, como é o seu cotidiano? Eu conversava ontem com um aluno meu, a gente falava o seguinte, né, que a gente pensa assim nos reis e nos imperadores. Quando a gente liga a televisão, a gente vê assim as princesas, os príncipes, todo mundo bonito, todo mundo belo, todo mundo bem vestido. Vocês já viram em algum filme Príncipe Banguelo? Um rei sem o dente da frente? Dor de dente atingia tanto o rei como o pobre. Não tinha dentista, então quer dizer, nós tínhamos infecções bucais das piores possíveis. Aquelas cáries do tamanho de uma panela, atingindo os dentes do siso, os dentes da frente, as pessoas não tinham condições de comer direito.
Pois é, mas é muito mais bonito você falar de uma vida monárquica, de uma vida de nobre, né, Armando? Colocando gente bonita no meio, né? Mas assim era a vida daquelas pessoas. Mas muito bem, vamos lá. Quando a gente fala sobre a comparação do nosso modo de viver hoje, com micro-ondas, congelados, disque pizza, shopping center, farmácia entrega em casa, né, Hermes? O Hermes era farmácia entrega em casa. Alô, farmácia, você ligar para lá, o Hermes ia correndo entregar remédio. Né? Usavam um leque na frente da boca pelo mau hálito que tinha. Mulheres casavam com um buquê de flores para esconder o cheiro. Vocês acham que era assim? Relações sexuais eram feitas atrás de árvores no meio da rua. Abortos constantes, infecções constantes. Imaginem o estado de vida daquelas pessoas. Muito bem, fizemos uma comparação. A gente se pergunta o seguinte hoje: se nós nascemos hoje no século XXI e desfrutamos de todos esses confortos, e aquele povo viveu naquela época, passando por todas essas dificuldades, por que nós somos privilegiados e eles não? Por que Deus criou as pessoas para viver naquele período? Isso porque nós falamos de 500 anos. Se vocês quiserem voltar 2.000 anos no tempo, a gente volta. Nós podemos falar dos sumérios, 5.000 anos no passado. Aí vocês vão ver o que é 5.000 anos. De volta no tempo. Já paramos. Tá bom os 500, né, Ana? Não precisamos ir mais longe disso, né? Então tá bom por aí. Aí então nós fazemos uma comparação. Por que há essa diferença nas oportunidades espirituais para a nossa evolução? E Kardec faz essa pergunta exatamente. A justiça divina não poderia consagrar semelhante injustiça. Pela pluralidade das existências, o direito à felicidade é sempre o mesmo para todos, porque ninguém é deserdado do progresso. Os que viveram no tempo da barbárie, podendo voltar no tempo da civilização, no mesmo povo ou em outro, é claro que todos se beneficiam da marcha ascendente. Então, quer dizer, a minha felicidade é diferente da felicidade do outro. A felicidade do outro é ele ter um pedaço de pão na mesa. A minha felicidade é viajar, fazer faculdade, ter ali a minha casa própria, aquela coisa toda. Assim que as coisas aconteciam. Continua Kardec. Agora ele faz uma colocação exatamente mostrando a limitação do pensamento quando você fala de uma única encarnação. Mas você só reencarna uma vez. Ou melhor, você só encarna uma vez, dentro da visão tradicional das religiões, né? Você nasceu e morreu. Esse período que você viveu, de tantos anos, naquele local, naquela época, é a oportunidade que você teve de ser feliz. Na visão reencarnacionista, que não é necessariamente espírita, lembra quando se fala em reencarnação, a gente não fala de espiritismo. Reencarnação é um pensamento que existe na Ásia, no Oriente. É uma reencarnação, é um pensamento que existe também na Europa, em algumas doutrinas religiosas. Kardec coloca assim: mas o sistema da unidade da existência é uma única existência, né? Apresenta nesse caso outra dificuldade. Com esse sistema, a alma é criada no momento do nascimento, de maneira que um homem é mais adiantado que o outro porque Deus criou para ele uma alma mais adiantada. E a gente não falou naquele caso, de nós vivemos em tempos diferentes, em níveis intelectuais. Eu sou dotado, Michelangelo nasceu lá naquela época do século XVI, e o Zezinho de qualquer coisa nasceu lá no meio do sistema feudal. Por que esse privilégio entre esses dois espíritos, se é a primeira vez que eles nasceram? Por que Deus escolheu isso para um e uma coisa para outra? Né? Não é panteísmo não, Hermes. Tá? Isso aí quando se fala sobre única existência, a gente fala de uma única encarnação. Tá? Não fala sobre o retorno do indivíduo ao todo universal. Com esse sistema, a alma é criada no momento do nascimento. Quer dizer, a mãe engravidou, a mulher engravidou, o espírito é colocado pela primeira vez no mundo naquele momento. É criada no momento do nascimento, de maneira que um homem é mais adiantado que o outro, porque Deus criou para ele uma alma mais adiantada. Por que esse favor? Que mérito tem ele, que não viveu mais do que o outro, menos muitas vezes, para ser dotado de uma alma superior? Mas essa não é a principal dificuldade. Uma nação passa, em 1000 anos, da barbárie à civilização. Se os homens vivessem 1000 anos, poderia conceber-se que, nesse intervalo, tivessem tempo de progredir. Mas diariamente morrem criaturas em todas as idades, renovando-se sem cessar,
de maneira que dia a dia as vemos aparecem e desaparecem. Então temos ali o seguinte: não panteísmo, Eduardo, é a ideia de que quando você desencarna, quando você morre, a sua consciência se dissipa no todo universal, no pensamento de Deus. É como se você fosse uma água, uma gota d'água, e quando você cai no oceano, você simplesmente desaparece como individualidade. Esse é o pensamento. Então tudo aquilo que você adquiriu de conhecimento, adquiriu de valores, de sentimentos, ele simplesmente se dissipa porque você volta para esse grande oceano universal. Tá? Então isso é o panteísmo. No caso politeísmo, aí sim a gente tem. Tá? Quando se fala em pante, a gente fala em todo. Quando se fala em poli, a gente fala em muitos. Tá? Vamos lá. Então se coloca assim, durante um ano. Se um homem vive durante um ano, ele poderia mudar a personalidade dele. Eu aprendi uma coisa nova e tal, então eu fui mudando. E o povo que eu vivo, vamos supor que eu nasci lá vivi entre os romanos, naquela região. Durante 1000 anos, o período romano primitivo e o período romano mais ascendente, o mais elevado, houve uma mudança. Sem dúvida nenhuma que houve. Mas só que um único indivíduo não acompanhou essa mudança toda. Foram várias gerações que foram se sucedendo. E essas gerações que foram mostrando características diferentes. Então por que uma geração futura é privilegiada em detrimento do sofrimento da geração anterior? Essa é a dúvida que surge quando a gente dá uma olhada para o mundo de modo geral e coloca essa ideia de que o homem só pode viver uma vez. Agora, quando a gente coloca que o homem reencarnou várias vezes e ele foi adquirindo conhecimento, e nessas gerações que se sucederam, ele foi ocupando algumas posições, contribuindo para essa mudança, aí nós vemos muito mais lógica. Só que nesse caso a gente vê ali uma proibição religiosa. Não é uma questão filosófica, porque filosoficamente a gente vê muita lógica nisso. Mas religiosamente você abre a Bíblia e está lá uma proibição. O homem só nasce uma vez, não sei o quê, não sei o quê. Com essa interpretação simplista que se faz, eu não aceito nem que vá contra a minha própria lógica. Se você perguntar para alguém hoje, escuta, o que acontece com o espírito de um homem que viveu na época das cavernas? Está até hoje dormindo esperando o juízo final. O que acontece com o bárbaro que viveu na época dos germanos que lutaram contra os romanos e fizeram aquela barbaridade toda? Ou ele foi para o inferno e está até agora, se ele foi bonzinho ele está dormindo esperando até agora. Quer dizer, pela própria lógica nós vemos incoerência, mas pela fé nós aceitamos e pronto. Continua. No fim de um milênio, não há mais traços dos antigos habitantes. A nação de bárbaros que era, tornou-se civilizada. Mas quem foi que progrediu? Os indivíduos outrora bárbaros? Esses já estão mortos há muito tempo. Os que chegaram por último? Mas se sua alma foi criada no momento do nascimento, essas almas não existiam no tempo da barbárie. E é necessário admitir, então, que os esforços desenvolvidos para civilizar um povo têm o poder, não de melhorar as almas imperfeitas, mas de fazer Deus criar outras mais perfeitas. Essa é a visão limitada que nós colocamos. Se houve o progresso de um povo, e houve, o Brasil progrediu. De 1500 para cá nós tivemos uma mudança significativa no nosso modo de viver. Quem fez progredir esse povo? Se nós sabemos que o povo é composto de indivíduos e os indivíduos foram se apresentando melhores com o passar do tempo, significa que Deus criou esses indivíduos melhores. Por que não criou melhor desde o início? Por que lá no começo já não criou os indivíduos perfeitos? Aí vemos então a lei natural que mostra que o espírito evolui, o espírito se desenvolve de acordo com as suas experiências, tanto espiritual como material. Comparemos essa teoria com a que nos foi dada pelos espíritos. Agora falamos de reencarnação. As almas vindas dos tempos da civilização tiveram a sua infância, como todas as outras, mas já viveram e chegaram adiantadas em consequência de um progresso anterior. Elas vêm atraídas por um meio que lhe é simpático e que está em relação com o seu estado atual. Olha, falando da simpatia e da atração que o espírito sofre para viver em determinado grupo. Dessa maneira, os cuidados dispensados à civilização de um povo, ou não têm por direito determinar a criação futura das almas mais perfeitas, mas atrair aquelas que já progrediram, seja as que já viveram
nesse mesmo povo em tempos da barbárie, seja as que já procedem de outra parte. Aí temos ainda a chave do progresso de toda a humanidade. Quando todos os povos estiverem no mesmo nível quanto ao sentimento do bem, a Terra só abrigará bons espíritos, que viverão em união fraterna. Os maus, tendo sido repelidos e deslocados, irão procurar nos mundos inferiores o meio que lhes convém, até que se tornem dignos de voltar ao nosso meio transformado. A teoria vulgar, ou seja, a teoria popular, tem ainda esta consequência. Os trabalhos de melhoramento social só aproveitam as gerações presentes e as futuras. Seu resultado é nulo para as gerações passadas, que cometeram o erro de chegar muito cedo e só avançaram na medida de suas forças, sob a carga de seus atos de barbárie. Segundo a doutrina dos espíritos, os progressos ulteriores aproveitam igualmente a essas gerações que vivem nas condições melhores e podem aperfeiçoar-se no meio de civilização. Eu tenho pena, podemos dizer assim, dos indivíduos, das crianças do passado, que não podem desfrutar de um videogame. Eu tenho pena dos navegadores da época de Cristóvão Colombo, Américo Vespúcio, que não podiam desfrutar de um bom GPS e um motor a diesel. Eu tenho pena das pessoas que não tinham moradias adequadas como nós temos hoje, tecnologia e meio de comunicação. Tenho pena das pessoas que devem fugir das feras que viviam espreitando as cidades, porque hoje eu tenho mais segurança para poder viver. Então nós começamos a observar o quê? Que as gerações do passado não podem desfrutar daquilo que nós adquirimos até hoje. Mas nós do presente e as próximas gerações não apenas desfrutarão daquilo que nós já conquistamos, como terão também condições melhores de viver, porque vão desenvolver essa tecnologia. Agora, se eu penso que eu fiz parte da história passada e fui contribuindo de uma forma ou de outra, muito ou pouco, para que todo aquele conhecimento e aqueles valores foram sendo assimilados, então isso significa o quê? Que eu também faço parte desse progresso. Eu evoluí junto com o mundo que eu vivo hoje. Isso que eu quis dizer anteriormente, né? Não é missionário, é reencarnação mesmo. Né? Nesse caso, quando a gente fala assim sobre reencarnações em ambientes diferentes, né? Como foi colocado aqui para nós, já viveram nesse mesmo povo em tempos de barbárie, seja as que procedem de outra parte. Essas de outra parte, que é um pouco mais rara, acaba sendo, né? Deixa eu ver aqui. Tá. Não, mas eu entendi o que você quis dizer, Jane, mas normalmente a gente vai assim por aquilo que é genérico, né? O que é genérico é o espírito sempre reencarnar dentro do grupo com quem ele tem afinidade. Se por acaso ele tem que se deslocar para um outro lado, ou ele tem um motivo de aprendizado que para ele vai ser muito duro, ou ele tem um motivo de missão para poder contribuir para a evolução de um outro grupo. Mas de uma forma geral, porque a gente não pode complicar muito, as leis naturais são simples, somos nós que complicamos. Então qual é a simplicidade? Você vai nascer onde você já aprendeu, você já nasceu onde você já conhece, porque ali fica muito mais fácil de você se desenvolver moralmente. Você não precisa perder tempo se adaptando naquele novo meio. Para alguns que precisam se adaptar, é para ele uma paralisação. Ele vai ter que aprender novos valores, novas condutas, nova forma de conviver com outras pessoas, para depois se desenvolver individualmente. Que não deixa de ser uma forma de desenvolvimento. Agora, se eu já reencarno dentro do grupo que eu conheço, é só deixar a coisa fluir. É só deixar a coisa fluir. Né? Mesmo para os filhos adotivos, Suzana, porque a adoção, a gente lembra sempre, a adoção vem para nós como sendo uma limitação que o espírito tem de nascer naquele mesmo grupo de forma consanguínea. Agora, se por acaso ele não pode nascer de forma consanguínea e a experiência de ser adotado, de ser abandonado, é para ele uma forma de aprendizado, a afinidade espiritual desses grupos é muito grande. Então muitas vezes nós temos que inimigos nascem na mesma família e espíritos familiares, espíritos que se amam muito, nascem, se aproximam através da adoção. Então a adoção na verdade é uma experiência que o espírito passa, mas não significa necessariamente que ele seja um estranho para aquela família. Muitas vezes alguém nasce na mesma família como um estranho e alguém que é familiar se aproxima por outras formas. Mas tudo faz parte do quê? Do aprendizado do grupo todo. Por que isso acontece? O que gerou isso tudo? A gente não sabe, a gente não tem ideia. Até porque se soubéssemos, isso poderia atrapalhar bastante na nossa evolução.
Mas a gente fala de indivíduos que reencarnaram em grupos, em sociedades. Né? A gente colocou, né, necessária paralisação, faz parte do momento e não de toda a reencarnação. Sim, essa paralisação é fundamental, Jane. Às vezes a gente está tão rebelde numa situação e precisa dar uma esclarecida primeiro para depois recomeçar, que o indivíduo passa por uma experiência pessoal que não necessariamente vai fazer com que ele progrida em termos de grandes construções, grandes conquistas, mas ele vai poder desfazer aquilo que estava atrapalhando. Então essa paralisação, na nossa visão, é simplesmente parar aquilo do passado para poder começar alguma coisa nova. Seria assim, você vai construir uma casa nova em cima daquela que você construiu. Então você vai perder tempo, entre aspas, quebrando toda a parede para construir uma nova. Quando essa casa estiver pronta, aí você está pronto para crescer a partir dali. Né? Essa seria a ideia. Seria um puxão de orelha. É educativo. Todo mundo que para refazer alguma coisa, e eu coloco sempre para vocês, tudo que é mal feito tem que ser feito 2 vezes. Se você está refazendo alguma coisa, você está parado para poder refazer. E aí pode ter certeza que é uma questão expiatória. Porque ali o espírito vai ter que reconstruir aquilo que ele destruiu. Bom, pessoal, fechando por aqui então. Enquanto isso, o Eduardo colocou, minha sogra adotou o menino antes do parto. A mãe não o queria, ele nasceu e é muito parecido com o irmão do marido que desencarnou, ainda jovem por overdose. Né? Nesse caso, Eduardo, a gente lembra que embora a criança não tenha conhecido a mãe, embora não tenha passado pelo abandono, pela experiência do abandono, a rejeição que essa criança sofreu pela mãe, para ele é uma prova muito difícil. Porque na verdade ele não teve o sentimento materno. Porque pode imaginar assim, a mãe, por exemplo, quando gera um filho, fica babando em cima do filho, né? Porque meu filho, porque eu te amo, porque você vai fazer isso. Então envolve com sentimento, envolve com pensamentos, com vibrações e tudo mais. No caso de uma criança que já nasce com rejeição, ela é, vamos dizer assim, ela sofre por abstinência de sentimentos nobres, que para ela é importante. Né? Então, na verdade, realmente, ele é só um passageiro, mas aquele passageiro que sofre alguma coisa. A privação do amor, por exemplo, materno, até que ele nasça. Aí, então ele vai ter que sentir aquilo tudo. Por que isso acontece também? Não sabemos, mas é uma experiência necessária para o espírito. Né? Então essa é a matemática da coisa. Bom, pessoal, fechando por aqui, vamos lá que já estouramos o nosso horário. Eu espero que esse nosso raciocínio, né, é conclusão nossa, mas parece que é a reencarnação do tio. Pode ser que sim, pode ser que não, mas né, a gente sempre lembra sempre que ninguém se aproxima de ninguém por acaso. Sempre tem um vínculo, sempre tem, né? Ah, legal, Jane. Sempre tem um vínculo, sempre tem uma necessidade, seja ela uma necessidade provatória, expiatória, seja uma aproximação por ódio, seja uma aproximação pelo amor. Tudo tem um motivo, nada acontece sem uma causa inicial, digamos assim. Né? Muitas vezes o indivíduo nasce numa família, só para a gente poder fechar esse raciocínio, porque para ele é a primeira vez. Né? Então ele vai nascer naquela família, não teve contato espiritual com ninguém, mas aquela família para ele tem uma estrutura que vai oferecer condições dele se aprimorar. Vai dar assistência para ele se desenvolver. Aí ele vai dizer assim, olha, obrigado a todos vocês, embora vocês nem me conhecessem, vocês me acolheram. Então isso acontece de uma forma menos rara, uma forma mais rara, mas acontece também pelo depoimento que a gente tem no mundo espiritual. Muito bem, eu vou passar então para a nossa amiga Regina, que vai fazer para nós o encerramento, e eu espero que esse nosso raciocínio, porque eu tenho uma certa dificuldade para vocês me acompanharem, porque aquilo que eu falo para vocês, eu falo fragmentado, né? Porque eu penso muito rápido e falo muito rápido. Mas na minha mente, assim, eu já visualizei toda a história, já visualizei tudo aquilo e jogo para vocês a coisa meio tumultuada. Né? Então eu espero que vocês tenham conseguido montar também esse quebra-cabeça para poder seguir meu raciocínio. Né? Mas a ideia, de modo geral, é mais ou menos isso que a gente passou. Fazendo uma análise da história, né? Eu penso muito rápido, Jane. Quando eu falo para vocês assim, a história dos sumérios, eu já tenho assim, várias coisas lidas sobre o Sumério. Já li livros, já li histórias. Então quando eu falo deles, eu sei do que eu estou falando. E de repente para vocês é uma história aqui, outra história ali que vocês já falaram, já viram. Né? Então são documentários que eu já assisti, são livros.